Se o seu interesse é aumentar a sua renda passiva mensal no longo prazo, para 500, 1.000, 2.000, 5.000 reais por mês, isso é totalmente possível através dos fundos imobiliários, que vão te proporcionar dividendos mensais, totalmente livres de imposto de renda e também que vão cair na sua conta automaticamente sem solicitar nenhum tipo de resgate. Se você ainda não se sente seguro em investir em fundos imobiliários, é porque muito provavelmente você tem medo de perder dinheiro. O fato é que para você conseguir montar uma carteira estruturada e diversificada, existem 5 fundos imobiliários que não podem faltar. E esses 5 fundos imobiliários que eu vou te apresentar aqui agora são como feijão com arroz aí dos investidores. E eles também pertencem aos 5 principais segmentos dos fundos imobiliários, que são os pilares, ou seja, os segmentos que sustentam aí os fundos imobiliários. É necessário que você construa a sua carteira com uma base forte, ou seja, iniciando aí investindo em fundos imobiliários que pertencem a esses segmentos principais, que são os segmentos mais perenes, ou seja, que no decorrer do tempo, no passar dos anos, se mostraram muito mais resistentes. E quais são esses 5 segmentos? São justamente galpões logísticos, lajes corporativas, shoppings, renda urbana e também de papel. Esses são os 5 pilares no mundo dos fundos imobiliários. E agora que você já conhece os segmentos, bora comigo para a tela que eu vou te apresentar quais são esses 5 famosos fundos imobiliários que não podem faltar na sua carteira. Mas antes, já vou te pedir aquela velha ajuda de sempre, hein? Se inscreva aqui no canal, ative o sininho da notificação, vai lá, é uma coisinha rapidinha, mas é de extrema importância. E o primeiro fundo imobiliário que não pode faltar na sua carteira aí é o KNCR11, que é do segmento de papel, que é um dos pilares aí que sustenta os fundos imobiliários. Esse fundo teve início em outubro de 2012, ou seja, ele está aí completando 11 anos de funcionamento. Então é um fundo imobiliário muito experiente, que já passou por diversas crises e cenários e conseguiu manter com recorrência o pagamento dos seus dividendos. Atualmente, uma cota desse fundo imobiliário está a R$ 104,46. Tem entregado 12,39% de dividend yield, ou seja, esse dividend yield são os rendimentos, é a parte que entra aí para o bolso do investidor. E ele tem entregado aí mais de 1% ao mês. Então, é um belo rendimento, tá? O seu P sobre VP está em 1,03. P sobre VP nada mais é do que o preço sobre valor patrimonial. E esse indicador aqui vai nos mostrar se estamos pagando mais caro, mais barato ou preço justo por esse investimento, tá? Nesse caso aqui, como está marcando acima de 1, significa que ele está sendo negociado mais caro do que realmente ele vale. E por que que isso acontece? Acontece justamente porque os investidores veem qualidade nesse fundo imobiliário e por conta disso eles aceitam pagar um pouco mais caro por esse fundo, ok? Sua liquidez média diária está em mais de 9 milhões de reais sendo negociados em todos os dias. A liquidez nada mais é do que o ato de você conseguir transformar esse fundo imobiliário em dinheiro de forma rápida. Então, quanto maior for essa liquidez, significa que maior é a quantidade de pessoas que estão ali comprando e vendendo esse fundo imobiliário. Então, isso vai te dar uma tranquilidade de você não ficar com esse ativo preso na sua carteira, tá? E ele tem entregado uma variação positiva nos últimos 12 meses de quase 25%. A gestora desse fundo imobiliário é a Quineia, que faz parte aí do Grupo Itaú. E por que que eu estou especificando isso? Justamente porque é de extrema importância que você verifique quem é o gestor do fundo imobiliário que você pretende colocar na sua carteira. Justamente porque essa gestão é que vai tomar conta de tudo, é que vai estar à frente de tudo, é quem vai decidir se vai investir naquele ativo ou não, é a que vai tomar as principais decisões. Então é fundamental que você escolha fundos imobiliários que tenham uma gestão já experiente aí no meio, até porque
Até porque um fundo imobiliário com uma boa gestora, com uma boa governança faz total diferença. Atualmente, esse fundo imobiliário também conta com mais de 330 mil cotistas, então é um fundo imobiliário que também vem crescendo bastante nos últimos tempos. Vamos falar um pouquinho agora sobre a diversificação desse fundo imobiliário. Peguei essas informações no relatório gerencial, tá? E temos aqui a alocação por setor. E o KNCR11 tem a sua maior concentração aqui, cerca de 56,5% em escritórios. E o seu indexador principal é o CDI, cerca de 98,7% desse fundo imobiliário é indexado a essa taxa, que vai acompanhar muito ali a taxa Selic. Então, se você verificar o movimento que vem acontecendo, desde abril de 2023, esse fundo vinha pagando mais de R$1 de dividendos todos os meses. Porém, a taxa Selic começou a cair e com isso o CDI também vai acompanhar. E por conta disso tivemos essa pequena queda na distribuição dos dividendos aqui, que passou a pagar aí menos de R$1. No entanto, agora esse movimento vai começar a mudar, justamente porque a taxa Selic deu uma travada aí, tem uma tendência de alta, então esses rendimentos desse fundo imobiliário também tem uma tendência de alta. Já passando para o segundo fundo imobiliário que não pode faltar na sua carteira, vamos passar para o nosso segundo segmento, que é o segmento de shoppings. E esse fundo imobiliário é o VISC11. Atualmente a sua cotação está em R$ 121,78. Tem entregado aí cerca de 9,36% de dividendos, ou seja, de rendimentos totalmente livres aí de imposto de renda, tá? O seu P sobre VP está em 0,95, então esse fundo imobiliário aqui está sendo negociado mais barato do que realmente ele vale, tá? E a sua liquidez média diária está em mais de 6 milhões de reais, então você também não vai correr o risco de ficar com esse ativo aí preso na sua carteira. Esse fundo teve uma variação de mais de 13% aí positivamente e a sua vacância física está em 7,10%. A vacância nada mais é do que o espaço que está vago, ou seja, a porcentagem de lojas que desses fundos imobiliários aí que estão vazias e por conta disso não estão gerando dividendos, aluguéis aí para os seus cotistas. Então uma vacância que a gente considera saudável aí é até de 10% e o VISC11 está dentro desse parâmetro. Passando um pouquinho aqui para o lado, podemos observar que esse fundo imobiliário teve início aí em março de 2014, então é um fundo que já é considerado antigo, tem aí 10 anos de funcionamento. Atualmente ele tem mais de 294 mil cotistas. No relatório gerencial do VISC11 também nós temos uma estimativa, da distribuição de rendimentos por cota. E esse fundo imobiliário pretende pagar até agora, nesse mês de junho de 2024, entre o mínimo de R$1 e o máximo de R$1,10 de dividendos por cada cota, tá? E uma observação que podemos ver aqui no histórico de dividendos do VISC11 é que ele tem pagado aí cerca de R$1 de dividendos desde outubro de 2023. Então, essa recorrência é fundamental para nós cotistas que queremos viver aí de renda passiva. E agora vamos passar aí para o nosso terceiro fundo imobiliário que não pode faltar aí na nossa carteira, que é o HGLG11, e ele também está presente aí num dos segmentos que é considerado pilar, que é o segmento de galpões, tá? Esse fundo imobiliário que eu tenho certeza que foi muito previsível, vocês já sabiam que ele estava aqui, porque a grande maioria dos investidores aí concorda que com certeza esse fundo imobiliário tem muita qualidade, tá? Atualmente a cotação desse fundo imobiliário está em R$ 162,65, tá? Ele tem entregado dividend yield nos últimos 12 meses de 8,40%. O seu PVP está aí um pouquinho acima de 1, tá? Está em 1,03, mas esse é um fundo imobiliário que muito dificilmente você vai conseguir achar ele abaixo do seu valor patrimonial. Sua liquidez média diária está em 7 milhões de reais, então você também não vai correr o risco de ficar com esse ativo preso aí na sua carteira, e ele tem entregado uma variação positiva de quase aí 11%.
A sua vacância física está em 6,90%, que conforme a gente conversou anteriormente, é o espaço que está vago e que não está gerando rendimentos aí para os seus cotistas. Também está abaixo dos 10%, que é o recomendado, então ele entra aí perfeitamente em um dos fundos imobiliários que possui muita qualidade, tá? O HGLG11 tem como gestor aí a Credit Suisse, que na minha opinião atualmente é a melhor gestora de fundos imobiliários que temos aí no mercado, tá? Atualmente esse fundo imobiliário possui mais de 470 mil cotistas, então são quase 500 mil de pessoas investindo nesse fundo imobiliário aí. A sua alavancagem está em 12,3%. O que é alavancagem? A alavancagem nada mais é do que o endividamento desse fundo imobiliário, tá? E no caso do HGLG11, 12,3% é uma alavancagem aceitável devido ao tamanho desse fundo imobiliário. Outra curiosidade que eu quis trazer aqui para vocês também é que desde o mês de julho de 2021, esse fundo vem pagando aí cerca de R$ 1,10 de dividendos por cada cota. Então é uma recorrência muito grande e isso com certeza traz uma segurança aí para quem é cotista desse fundo imobiliário. Só teve algumas vezes que ele saiu desse R$ 1,10 aí, nesses picos aqui, que na verdade ele fez um pagamento até superior, o que é muito bom, afinal de contas. Nesse pico aqui, ele chegou a pagar R$ 3,30 de dividendos por cada cota e depois voltou a manter aí o seu padrão de R$ 1,10. Então é um fundo imobiliário que com certeza traz essa segurança para quem é cotista. E esse fundo imobiliário ainda tem muito que crescer e eu trouxe essas matérias aqui para comprovar isso para vocês. Se vocês verificarem aqui, temos o crescimento do valor bruto de vendas online que aconteceu aqui no Brasil. Se vocês observarem, em 2016, 17, 18 até 19, era mais ou menos a mesma quantidade de vendas. Porém, chegamos aqui no ano da pandemia e com isso as pessoas ficaram confinadas em casa e o valor dessas vendas online simplesmente dispararam. E mesmo depois que a pandemia se encerrou, essas vendas continuaram crescendo e acontecendo aí no mundo online. E o que o HGLG tem a ver com isso? Tem tudo a ver com isso. Afinal de contas, as lojas online no Brasil terão mais de 100 milhões de clientes em 2026. E com isso, essas lojas vão precisar de galpões logísticos para estar estocando esses produtos aí e o HGLG11 vai estar aí oferecendo esse serviço. Então, com certeza, esse é um fundo imobiliário que veio para ficar aí por muito tempo e tende muito a crescer. Já passando para o nosso quarto fundo imobiliário que não se pode faltar aí na sua carteira, vamos falar agora de PVBI11, que também faz parte de um dos segmentos pilares aí, que é o segmento de lajes corporativas. Atualmente esse fundo imobiliário está custando aí R$ 95,20, tem entregado um bom rendimento de 8,54%, tá? Também está sendo negociado mais barato do que realmente ele vale, está aí em 0,94 o seu P sobre VP. Tem uma boa liquidez também em mais de 6 milhões de reais, então você também não vai correr o risco de ficar com esse ativo preso aí. E tem entregado uma variação positiva nos últimos 12 meses de 8,16%. Com relação à sua vacância física, está em 7,60%, então está abaixo dos 10% que a gente utiliza aí como limite, então ok, entrou. E esse fundo possui atualmente 6 ativos. O PVBI11 é um fundo imobiliário que teve início aí em julho de 2020, então vai completar agora 4 anos de funcionamento. É um fundo que tem aí um tempo médio de mercado, mas que vem aí com certeza ganhando o coração de muitos investidores. Com relação ao pagamento dos seus dividendos, temos aqui o seu histórico de distribuição por cota, tá? E ele fica nessa média aí de 60 a 70 centavos de dividendos pago por cada cota. Com relação ao seu número de cotistas, vocês podem verificar
que desde maio de 2023 esse fundo vem crescendo aí o número de pessoas que estão investindo aí e com certeza esse é um ponto muito positivo. Afinal de contas, aonde tem uma grande quantidade de pessoas investindo é porque essas pessoas conseguem ver qualidade aí no fundo. Então, com certeza, esse é um fundo que merece a nossa atenção e precisa ser analisado e estudado com carinho. Se puxarmos aqui no decorrer do tempo para ver como que esse fundo se comporta aí, atualmente, conforme a gente falou anteriormente, ele está entregando um dividend yield de 8,54%. Mas a informação principal é justamente você verificar se ele consegue manter o pagamento desses dividendos no decorrer do tempo. Então, esse fundo imobiliário, apesar de ter aí 4 anos de funcionamento, ele tem conseguido manter sim o pagamento dos seus dividendos, ok? Passando para o nosso quinto e último fundo imobiliário, temos aqui HGRU11, que faz parte aí também de um dos pilares dos fundos imobiliários, que é o segmento de renda urbana, tá? Atualmente esse fundo está custando R$ 128,95, tem entregado um dividend yield aí nos últimos 12 meses de 9,40%. O seu PVP está um pouquinho aí acima, então ele está sendo negociado mais caro do que realmente ele vale, em 1,03%. Sua liquidez média diária está em mais de 3 milhões de reais, então é uma boa liquidez. Uma variação positiva nos últimos 12 meses de 11,53%. E a sua vacância é a menor desses 5 fundos imobiliários que eu trouxe para vocês aqui e está em 1,30%. E isso com certeza é ótimo, afinal nós cotistas queremos que tudo esteja aí alugado e gerando renda, dividendo para o nosso bolso. A gestora do HGRU é a Credit Suisse, que, conforme eu havia dito para vocês, na minha opinião, é atualmente a melhor gestora de fundos imobiliários que temos. Esse fundo imobiliário possui mais de 205 mil cotistas e tem uma alavancagem de 3,8%. Alavancagem, para você que não está lembrando aí o que significa, é o endividamento desse fundo imobiliário. Então esse fundo aqui tem um endividamento muito pequeno. Isso com certeza é um ponto positivo. Agora, já falando com relação a número de cotistas, também temos um crescimento constante aí no número de investidores desse fundo imobiliário e esse também é um ponto positivo que deve ser observado. Falando um pouco agora sobre a diversificação desse fundo imobiliário, temos aqui 34,3% em educacional, 17,2% em varejo vestuário e temos também 45,1% no varejo alimentício. Atualmente, 79,9% são de contratos atípicos e 20,1% nos contratos típicos. E qual é a diferença desses dois contratos? O contrato atípico tem uma duração superior a 10 anos e também sempre tem ali uma cláusula de quebra de contrato. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que o Atacadão alugue aí um galpão desse fundo imobiliário e eles fazem um contrato aí até 2050. No entanto, o Atacadão decide quebrar esse contrato aí em 2040. Sabe, esses 10 anos de 2040 a 2050, o Atacadão vai ter que arcar com esses aluguéis que ficaram aí pendentes. Então isso com certeza é uma cláusula que traz uma segurança muito grande para quem é cotista, que vai conseguir manter os seus rendimentos. Já os contratos típicos têm uma duração menor e também não tem essa cláusula aí de quebra de contrato. Acabei de listar para você 5 fundos imobiliários que são conhecido feijão com arroz aí dos investidores. Lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra nem de venda de nenhum ativo e sim somente de caráter educacional. Então estude, faça suas pesquisas e vejam se esses fundos realmente se encaixam aí na sua carteira. E agora me conta, esses fundos imobiliários você já tem em carteira ou pretende ter algum dia? Deixa para mim aqui nos comentários porque eu estou curiosa para saber. Espero ter te ajudado de alguma forma hoje. Aguardo você nos próximos vídeos. Bons investimentos e até mais. Tchau, tchau!